Olá, gente, graça e paz. Graça e paz. Sejam bem-vindos. Outra vez aqui estamos. Deixa só eu conectar aqui meus retornos para a gente poder conversar. Eu tenho aí no YouTube já o Luiz, Aldete, Késia, Gilce. Só um minutinho, buscando o meu retorno aqui no YouTube para eu ver vocês e a gente poder se comunicar de maneira mais direta. Eu, Maria, Beate, Timóteo. É esse aqui? Deus abençoe vocês. Josué Silva, Leise, não tá indo. Dr. Nicolas, Aracaju, Jéssica, que Deus abençoe vocês. Tá sem conexão. Tá assim? Então, muito bem. Então, deixa eu fazer diferente. Minha gente amada. Pera aí, gente, que eu tive um probleminha aqui para conectar o meu iPad para estar com vocês. Já vou resolver o problema aqui e a gente engrena a nossa conversa. Tá bom? Pronto. Certamente agora vai. My God! Pronto, Helena, Zete lá de Serrinha, Pastor Flávio Palma de Angola, Caxias do Sul, vamos lá, Goiânia, Japurá, Paraná, Cabo Frio. Chegamos, graça e paz, Deus abençoe a todos, né? Nossa aula de todo dia, meio-dia. E nós vamos conversar hoje sobre novo nascimento. Eu disse a vocês ontem que a gente vai trabalhar um tema por dia. Então, segunda-feira a gente trabalha sobre família. Terça-feira a gente estuda teologia bíblica. Quarta-feira, inteligência empresarial. Quinta-feira, inteligência ministerial. E sexta-feira, desenvolvimento pessoal. Essa é a temática geral de cada dia. E cada dia da semana a gente trabalha numa perspectiva diferente. Tá bom? Sejam bem-vindos. Vou dar só uma orientação aqui ao meu assistente, tá bom? Para a gente fazer um trabalho concatenado. Nós estamos em reforma e eu estava observando as obras ali e acabei atrasando. Tá bom? Enquanto vocês chegam, manda o link para alguém, chama alguém para vir para cá, tá bom? Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos.
Depois dá uma olhadinha aí, Timóteo, no que eu te mandei do outro aparelho. Valeu? Muito bem, gente. Deus abençoe, paz e graça. Desculpa, eu me sinto tão à vontade com vocês que eu fico aqui dando orientações e tal, né? Então, é porque eu me sinto muito tranquilo já aqui na live de todo dia, meio-dia. São Gonçalo, né? Vamos lá. Hoje a nossa conversa é sobre novo nascimento. E nós teremos um bate-papo muito bom, porque eu quero compartilhar com vocês algumas coisas acerca do novo nascimento e da nova criatura. Portanto, um estudo de ordem voltada para o aspecto espiritual e do conhecimento bíblico, tá bom? E do conhecimento bíblico. Então, nós vamos ler um texto em João, capítulo de número 3, um texto muito rápido, muito curto, e vamos conversando. Só me diz se você entendeu aí, Timóteo, que aí eu dou o disparado aqui, né? Cássio, Sampaio, Gesa, muito bem. Gente, deixa eu começar pontuando com vocês o seguinte. Eu não trouxe... Me dá um exemplar do livro aí, Tim. Eu quero começar... Eu vou fazer 3 tipos de anúncios na live de hoje, tá? Então, o que eu fizer primeiro, eu não vou fazer depois. Só vou fazer uma vez, tá bom? Para não embolar e vocês conseguirem entender tudo que a gente está gerando aqui na Teleios Academy e na nossa igreja, né? Que Deus abençoe vocês. Manda o link dessa aula para mais algumas pessoas. Convide algumas pessoas para estarem aqui. Quem assistiu o Segundo às 18 de ontem? Quem assistiu o Segundo às 18 de ontem, né? A Edisone assistiu. Suíça. Precisando de contatos aí na Suíça. Eu estou com um negócio para resolver aí. E preciso de uma ponte. Deus abençoe. De ordem ministerial, tá? Muito bem. Gente, olha só. Eu quero começar a live de hoje. Nós vamos falar sobre o novo nascimento. Se você estiver em local que você possa pegar a sua Bíblia, pega. Tá bom? E aí a gente vai conversar sobre isso. Eu consigo usar a tela, Timóteo? Valeu. Olha só. Primeiro eu quero anunciar para você o nosso livro De Volta ao Avivamento. Eu gostaria que você adquirisse esse livro agora. Vai subir o link do livro aí. Esse anúncio eu só vou fazer no início da aula, tá? Só vou fazer no início da aula. Porque aí no meio da aula eu vou fazer outro anúncio e no final da aula eu vou fazer um terceiro anúncio. Então eu preciso não misturar, senão daqui a pouco você não sabe onde você está entrando. O livro De Volta ao Avivamento é o livro da minha autoria, em parceria com o pastor Jailton Cândido, tá? Que é um companheiro de oração. Esse livro é um livro de caráter profético, de uma palavra que o Senhor deu ao pastor Jailton. E eu gostaria que você adquirisse agora. Vai subir o link aí para você fazer a aquisição do livro agora. E você recebe o livro na sua casa, tá bom? Então, faz essa aquisição agora e você receberá o material na sua casa para a sua leitura. E aí você vai ter a oportunidade de fazer a coleção do pastor Josué Brandão, porque agora em setembro vai sair mais um livro. Em novembro, final de novembro, sai o último livro deste ano. Então, começa fazendo a coleção. As pessoas me perguntam, como é que eu faço para ter uma biblioteca grande? Começa adquirindo. Vai devagar que você chega. Então, tá aí o link do livro para você fazer a sua aquisição agora. Faz agora.
porque eu vou dar sequência na nossa aula conversando sobre o novo nascimento. Ontem nós falamos sobre família, e aí trabalhamos ontem o conceito de casamento jurídico e o conceito de casamento, ou o conceito bíblico de casamento, né? Eu não sei se consegue soltar o link também no Instagram, Timóteo. Se conseguir, tu manda para mim. Tu manda no Instagram. Vamos lá. Eu estou aqui com o Júlio. Estou muito angustiado. Mesmo hoje decidi que vou dar um fim em tudo para tirar a minha vida e o da minha família. Estou aqui com um vidro de veneno nas mãos, desesperado e tal. Ô Júlio, primeiro, para por aí, Júlio. Para por aí. Se o teu sentimento estiver nesse nível de desespero, a morte, sem sombra de dúvida, não é o caminho. Não resolve o problema. Cessa a tua vida, mas deixa os teus com os problemas que não foram resolvidos. Então é hora de entregar sua vida ao Senhor Jesus. Significa que vai ser um passe de mágica? Não. Mas significa que Ele dá graça para superar todos os embates. Tá bom? A live de ontem está salva. Branca Alves. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus, fica com a gente e nós vamos orar por você ao final desse encontro e o Senhor vai te dar vitória. Tá bom? Vamos lá. O que significa, qual é o conceito bíblico para nascer de novo? Né? Qual é o conceito bíblico? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? O fato de eu ter me convertido numa igreja me torna nascido de novo? Essa é uma pergunta muito importante. A maioria de nós, sempre que analisa a Bíblia, eu disse isto ontem, e normalmente, não importa qual seja o tema, nós sempre analisamos numa perspectiva religiosa. Então, o fato de eu fazer parte de uma igreja me torna um novo nascido? No segundo às 18 de ontem, eu mencionei que, embora a igreja seja a agência anunciadora da salvação, ela não é a agência salvadora. Compreender a perspectiva do novo nascimento à luz das Sagradas Escrituras é imprescindível para que a nossa experiência seja uma experiência efetivamente prática na nossa vida. João capítulo de número 3, participa comigo, vai deixando sua opinião, vai conversando comigo, mandando o link para algumas pessoas. João capítulo de número 3, nós encontramos uma narrativa de quando um homem que era um mestre em Israel, membro do Sinédrio, ele se chamava Nicodemos, e vai ao encontro de Jesus à noite. Bom, nós podemos dizer que há pelo menos duas razões muito fortes que atraem Nicodemos a Jesus. A primeira delas, vamos apontar para o primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma a água em vinho. O texto diz, logo ao final, João 2, que a partir dali muitos creram nele. Um outro episódio que marca de maneira muito forte o ministério do Senhor Jesus é a purificação do templo. Quando Jesus chega em Jerusalém, ele vê que o templo havia se tornado um ponto de câmbio, e eu vou explicar isso. E aí Jesus move as mesas, Jesus usa um azorrague
e ele contesta o que estava acontecendo no templo em Jerusalém, lá em João, capítulo de número 3, né? O que nós observamos naquele episódio não é necessariamente a questão, porque algumas pessoas dizem que Jesus purificou o templo, não pode fazer cantina no templo e tal. O cenário ali é outro. Analisem o seguinte: o judeu precisava vir a Jerusalém pelo menos em 3 festas anuais, tá? Eram 7 festas religiosas, mas pelo menos 3 o judeu precisava celebrar obrigatoriamente em Jerusalém. A primeira era a festa da Páscoa, a segunda, Pentecostes, e a terceira, Tabernáculos. A festa de Páscoa era comemorada no mês de Abibe, que corresponde ao nosso março-abril, tá? E celebrava a saída do Egito. A festa de Pentecostes era celebrada 50 dias depois, no mês de Nisan. A palavra Pentecostes significa 50º, porque se contava 50 dias da Páscoa e então tinha a celebração de Pentecostes no mês de Nisan. Enquanto a Páscoa comemorava o livramento do Egito, a festa de Pentecostes comemorava o recebimento das tábuas da lei no Monte Sinai, e isto coincidia com o início da colheita do trigo. A festa dos tabernáculos era comemorada no mês de Tisri, que corresponde ao nosso mês de outubro. Na festa dos tabernáculos, o judeu abandona a sua habitação convencional e vai habitar em tenda no período da festa, lembrando de quanto, ou dos 40 anos que eles passaram no deserto, morando em tendas, e Deus nunca lhes deixou faltar absolutamente nada. O que acontece em João 3 que leva Jesus a purificar o templo? Nessas festas era preciso haver sacrifícios. Nos dias de Jesus, os sacerdotes estabeleceram que o judeu não poderia trazer a novilha, o cordeiro, a ovelha, o pombo ou a rolinha lá da sua casa. Ele tinha que adquirir os animais do sacrifício no templo, porque só os animais que eram vendidos no templo, teoricamente, eram animais consagrados, puros e santificados para o sacrifício. Deixa eu fazer uma anotação aqui para você entender. Anota essa palavra. Tetradracma síria. Escreve essa palavra. Tetradracma síria. Observe o seguinte: o judeu tinha que vir para adorar em Jerusalém. Ele não poderia trazer o animal para o sacrifício, ele tinha que comprar no templo. Porém, quando chegava no templo, o judeu não poderia fazer a aquisição desses animais com a moeda corrente no mercado comum do território de Israel. Os sacerdotes elegeram a tetradracma síria como única moeda válida no ambiente do templo. O problema disso é que a tetradracma síria era uma moeda rara, extremamente valorizada do ponto de vista da inflação ou inflacionário. Estudiosos dizem que a tetradracma síria é ainda hoje a moeda mais forte da história. Ela é a única que ultrapassou 300 anos sem sofrer qualquer variação cambial. Então o judeu
que vinha adorar a Deus em Jerusalém, tinha que trazer o seu dinheiro, o denário, a dracma, o estáter, chegava no templo, ia na casa de câmbio, que era dos sacerdotes, tinha que fazer a conversão da sua moeda para a tetradracma síria supervalorizada, para depois, ele já perdia na conversão, para depois ir ao átrio do templo, onde ele compraria a novilha, o carneiro, o cordeiro, a rolinha, o pombinho para o sacrifício, que também vinha das fazendas dos sacerdotes. Então, a adoração nos dias de Jesus havia se transformado num elemento altamente lucrativo. E esse lucro, obviamente, atendia os interesses econômicos dos sacerdotes, do sinédrio, composto em sua maioria por fariseus, dos saduceus, que eram os grandes criadores de animais daquele tempo. Daí Jesus vê essa cena e é por essa razão que ele faz aquela movimentação, vamos chamar de um estardalhaço, no templo em Jerusalém. Foi tão grave o que Jesus fez, que quando termina a purificação do templo, o sinédrio decide que tem que matar Jesus. Porque Jesus mexeu com o sistema econômico que envolvia o sinédrio, o templo e a estrutura comercial e latifundiária de Israel dos seus dias. Então, a purificação do templo é uma revolução que Jesus faz. Decidiram matá-lo. Em contrapartida, isso atrai Nicodemos a Jesus. Nicodemos quer conhecer o mestre. E é por conta disso que Nicodemos vai procurar por Jesus. Porém, ele vai à noite. Se você estiver anotando, escreve assim: encontro noturno. Por que ele vai à noite? Porque Jesus acabou de mexer com toda a estrutura regente da nação. Jesus mexeu com a Suprema Corte, Jesus mexeu com o sistema religioso, Jesus mexeu com o sistema comercial, econômico de Israel. Então Nicodemos não vai se expor para ir ver Jesus durante o dia, ele vai à noite. A partir desse encontro, nós observamos que Nicodemos se tornou um discípulo oculto de Jesus, um seguidor silencioso. 2 anos depois desse episódio, quando o sinédrio reuniu-se para arquitetar um plano a fim de prender a Jesus, Nicodemos votou em defesa do mestre. João capítulo 7, versículos 50 a 52, diz assim: Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei, porventura, julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Responderam-lhe eles: és tu também da Galileia? Examina e vê que da Galileia não se levanta profeta. Então Nicodemos é contra a movimentação que está sendo arregimentada para pegar Jesus. Quando Jesus foi crucificado, foi Nicodemos e José de Arimateia, um outro membro do conselho, que solicitam a liberação do corpo de Jesus para ser sepultado, em João 19:39. Tá? Então o cenário que envolve o discurso de Jesus sobre o novo nascimento, para ser compreendido, tem que pensar em toda essa perspectiva, porque eu já vi pregador mencionando, e não censuro, eu só busco acrescentar, né, auxiliar, que Nicodemos foi procurar Jesus de noite, porque Nicodemos estava com medo, não queria ser visto durante o dia, porque tinha vergonha. Na verdade, o clima está tenso. Jesus já está no alvo do sinédrio e do sistema econômico e religioso de Israel. Né? Jesus provocou uma revolução, Jesus fez uma bagunça lá. Tá? Então Nicodemos vai ter com Jesus de noite. Agora anota, se você está anotando, veja como começa a fala de Nicodemos. Veja o que é nós sabemos.
nós sabemos, capítulo 3, versículo de número 2, ele diz: Rabi, sabemos. Sabemos quem? Nicodemos não está falando por ele só. O que Nicodemos está dizendo é: todo o sinédrio reconhece que você é mestre. Gente, o termo mestre não era um termo jargão, não era um protocolo, não era uma mera praxis. A expressão rabi era o termo mais elevado que se poderia atribuir a alguém que fosse um orientador, um líder espiritual em Israel naqueles dias. Só receberia o título de mestre aquele que tivesse passado pela escola dos fariseus e que tivesse sido aprovado por eles. Vamos usar um termo moderno: certificado por eles. O sinédrio, que era composto de 72 cadeiras, é preenchido em sua maioria pelo grupo dos fariseus, porque tem gente que pensa que os fariseus eram um bando de alienado. Errado. Eles eram, vamos chamar de a classe intelectual. É óbvio que haviam classes distintas, mas o comando era formado por intelectuais que conheciam de maneira abundante e profunda a estrutura da lei mosaica. Então, quando Nicodemos vem e chama Jesus dizendo: és mestre, ele está dando a Jesus um título oficial. O sinédrio, a escola dos fariseus, ainda que não goste de ti, tem que admitir que tu és rabi. E tem mais: não é um rabi comum, é vindo de Deus. Porque ninguém faz os sinais que tu fazes. Que sinais? A transformação da água em vinho, os milagres que se seguiram. Ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. É bom lembrar, e eu vou anotar aqui, porque o sentido literal da expressão "se Deus não for com ele", deixa eu escrever aqui, né? Literalmente, essa expressão "se Deus não for com ele", o sentido dessa expressão aqui é: se Deus não estiver nele. Ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver nele. O que Nicodemos está dizendo aqui, gente, é que nós reconhecemos que você é divino. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9, Paulo diz que em Cristo habitou a plenitude de Deus. A palavra plenitude ali é pleroma, que fala da totalidade de Deus habitando em Cristo. Ele é divino. Tá? Ele é divino. Jesus é divino. Então, o que nós precisamos é observar que Nicodemos está percebendo em Jesus a sua origem divina. Detalhe: esse assunto da divindade de Cristo foi uma temática extremamente discutida no primeiro século da igreja, porque havia os gnósticos que começaram a questionar a divindade de Jesus. Nicodemos já está reconhecendo: és mestre, és rabi, vindo de Deus. Ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver nele. Então, o discurso do novo nascimento, que Jesus dá a Nicodemos,
está no ambiente de todo esse cenário que nós encontramos aqui e que eu acabo de compartilhar com você. Anota e aprende. A aula vai ficar salva, não vai ficar para sempre. Depois ela vai ser retirada e encaminhada para a comunidade. Mas você tem acesso à aula de ontem, tem acesso à aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Então, é muito importante a gente entender que o discurso de Jesus... É muito importante entender que o discurso de Jesus tem um plano de fundo. Também é necessário perceber que quando Jesus faz isso, essa purificação do templo, Nicodemos vem encontrar Jesus, Jesus já está na iminência de ser morto. Jesus está na iminência de ser morto. Já existe uma ordem de execução. Ninguém quer uma confusão desse tamanho. Mas aí veja só, enquanto Nicodemos fala, e a nossa aula de hoje é sobre o novo nascimento, e toda terça-feira a aula é no campo da teologia bíblica, a aula de ontem é no ambiente, no campo da família, amanhã, quarta-feira, inteligência empresarial, quinta-feira, inteligência ministerial, sexta-feira, desenvolvimento pessoal. Acho que você não devia perder nenhuma. Tá? Então o que nós observamos aqui é quando Nicodemos vai falando, Jesus interrompe. De imediato, no meio da fala de Nicodemos, versículo de número 2, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus não dá extensão ao discurso de Nicodemos. Jesus vai ao ponto-chave da questão. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Aí Nicodemos diz, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí vem uma questão, o que é nascer da água? O que é nascer do Espírito? Porque na teologia católica, nascer da água é ser batizado. Aquele batismo que é feito na infância, né, e tal. Para alguns crentes, nascer da água é quando aceitar Jesus ser batizado nas águas. Não. O batismo nas águas é para quem já nasceu de novo. O que é nascer do Espírito? É ser batizado com o Espírito Santo? Não. O batismo no Espírito Santo é para quem nasceu de novo. Manda o link dessa aula para alguém. Manda o link desta aula para alguém. Manda agora, chama mais gente para estar aqui com a gente agora, tá bom? Chama mais gente. Nascer da água, gente, é o batismo pela palavra, é quando o indivíduo é transformado pela palavra de Deus. Quando ele é transformado pelo poder da palavra gerado em sua vida. Deixa eu te dar algumas referências para isso, a fim de você entender e compreender. Veja só, vou anotar aqui no canto. Salmo de número 119. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ok? João capítulo de número 15, versículo 3, o Senhor Jesus diz, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ok? Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26, o Senhor Jesus diz, o apóstolo Paulo diz, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a lavar com a lavagem da água pela palavra. Tá? Primeira epístola de Pedro, deixa eu ler aqui porque eu lembro a referência, mas não lembro a
o texto na sua amplitude, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: tendo renascido, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. O que é renascer? Renascer é nascer de novo. Então, o novo nascimento da água é quando o indivíduo permite que o poder do evangelho opere na sua vida, a transformação que lhe leva a experimentar, a vivenciar a transformação que a Bíblia chama de novo nascimento. Entende? O que é nascer do Espírito? Não é falar em línguas. Nós precisamos entender que quem opera em nós a palavra é o Espírito Santo. De modo que ninguém nasce da palavra sem a operação do Espírito. Ninguém nasce da palavra sem que o Espírito Santo opere o nascimento em sua vida. De modo que ninguém pode dizer nasci do Espírito e rejeitar a palavra. Vou te dar uma referência bíblica aqui. João capítulo de número 16, versículo 8 a 11, deixa eu ler aqui para você. João 16, 8 a 11. O Senhor Jesus diz assim, ó: e quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então Jesus deixa muito claro que o nascimento do Espírito se dá pela ação do Espírito Santo, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo, e esse convencimento se dá pela operação da palavra. Tá? Tito capítulo 3, versículo 5, epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, Paulo diz assim ao apóstolo, ao jovem Tito: não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Entende? Então o que Jesus está ensinando a Nicodemos é que a experiência do novo nascimento não está relacionada com os ritos da religião, não está relacionada com uma experiência externa, mas é uma operação interna que aflora para o testemunho de uma nova criatura, de uma nova vida. Ok? Vamos lá, deixa eu te falar uma coisa aqui, para a gente dar sequência na nossa aula. Nós estamos com as inscrições para o curso Descobrindo a Bíblia abertas. Esse tipo de conteúdo você vai aprender a lidar com ele no Descobrindo a Bíblia. Porque você vai entender o contexto histórico de textos importantes. Nós temos 45 aulas, salvo engano, no curso Descobrindo a Bíblia, são 10 módulos, cada módulo com 4 ou 5 aulas, e você vai entender, entre outras coisas, os costumes, tradições e práticas do ambiente bíblico, e alguns contextos pelos quais ou nos quais os textos são desenvolvidos. Então, não perde a oportunidade de se inscrever no Descobrindo a Bíblia, mesmo porque nós lançamos uma promoção imperdível. O valor do investimento para inscrição no curso é de R$ 597. E nós transformamos isto em R$ 347 à vista, ou 12 parcelas de R$ 34,70. Então corre, porque as inscrições vão fechar, já vai encerrar.
você pode adquirir o Descobrindo a Bíblia hoje e já entrar imediatamente e começar a assistir às aulas. O link vai subir aí, tá? O link vai subir. As transmissões começam todo dia, meio-dia. Todo dia, meio-dia. O link do curso vai subir aí. Quem estiver no Instagram, escreve a palavra curso. Eu não sei se o link vai para o Instagram, mas se não, você escreve a palavra curso, que você recebe o link no seu direct e você se inscreve hoje, agora, no nosso curso Descobrindo a Bíblia. Não perde a oportunidade. Não perde a oportunidade. Tá bom? Não perde a oportunidade de se inscrever no nosso curso Descobrindo a Bíblia. Sua vida vai viver uma transformação extraordinária, uma transformação incomum e poderosa, tá bom? Então faz isso aí e se inscreve no nosso curso. Vamos à sequência, Vamos à sequência aqui e a gente já vai aí com 40 minutos, não é isso mesmo? 40 e alguns minutos de aula, então nós já vamos terminar, tá bom? Acesse aí. As aulas ficam gravadas, ficam disponíveis. E o curso Descobrindo a Bíblia, se você clica agora, você já tem acesso a todas as aulas agora. Gente, com todo respeito, tudo bem que você gosta de novela turca, novela mexicana, dorama, séries americanas, mas que tal você fazer uma maratona de aulas no Descobrindo a Bíblia? Que tal? É um convite, se inscreve agora que vai valer a pena para você. Tá bom? Vamos lá. Então, o novo nascimento, esse link vai ficar subindo aí ao longo da live até que eu peça para acessar, tá bom? Então ele vai ficar subindo e você vai se inscrever. O novo nascimento, portanto, é a experiência que faz o indivíduo compreender que ele vai passar de um estado de pecado para o estado do perdão. Eu vou concluir dizendo aqui, deixa eu falar de 3 coisinhas. O que caracteriza o novo nascimento? Vamos lá. Eu não almocei ainda, Alice, e eu gosto de feijoada. Porque vai me dar feijoada? Quem está no Instagram, digita aí a palavra curso. Quem está no Instagram, digita a palavra curso. Tá bom? Olha só, e a aula que eu estou dando agora, para quem é pregador, é um esboço. Você já está com a pregação de domingo aí, tá? Já anotou o que está na tela? Eu vou pedir aqui pro meu assessor colocar a câmera da tela para você ver o que eu anotei, para você tirar uma foto aí da tela. Eu estou te dando um esboço pronto aí, tá? Agora eu vou te dar o corpo do esboço. O que significa nascer de novo? Olha só a tela aí, ó. Vou apagar, tá? Vamos lá. O link está subindo aí, Antônio. Pode mandar o link de novo aí, o meu pessoal, para quem está interessado no link do curso. Olha ele aí. E quem está no Instagram, digita a palavra curso, tá bom? Vamos lá. Vou apagar, tá? O que significa nascer de novo? Nascer de novo esqueci como é que apaga de vez aqui, Gil. Pode vir me ensinar que a gente tá na sala de casa. Vamos lá. Nascer de novo é literalmente, letra 1.
ser regenerado. Ser regenerado. Regeneração é o processo pelo qual um velho tecido rasgado, ferido, adoecido é restaurado pelo organismo, reconstruindo as células, a epiderme, a pele. Nesse aspecto do texto bíblico, ser regenerado é a expressão que a Bíblia usa para falar daquele que nasceu de novo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos colocar aqui também 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Na próxima terça-feira eu vou falar sobre esse texto aqui, tá? 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. A expressão nova criatura, na verdade, literalmente significa nova criação. O conceito de nova criação é você entender que o velho homem morreu, que a velha natureza se foi. Acrescenta para você entender melhor, Efésios, capítulo 5, versículo 20 ao 24, e aí você vai compreender que nascer de novo é viver um processo de regeneração, que o velho tecido, a velha natureza, o velho homem foi transformado e não existe mais. Segundo lugar, nascer de novo, literalmente é passar da morte para a vida. Quem nasceu de novo, morreu para o mundo, vive para Cristo. Você vai encontrar, por exemplo, em Romanos capítulo de número 6, desde o versículo 1 até o versículo 6, quando Paulo diz que os membros do nosso corpo foram mortificados para o pecado. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 13, João descreve que quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João, agora o Evangelho, capítulo 5, versículo 24, Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. É isso que caracteriza o novo nascimento. Então, o novo nascimento não é caracterizado por enclausuramento. O novo nascimento não te anula da vida humana, mas ele revela a experiência que te transformou em Cristo Jesus. É um fato que nós não podemos ignorar. Terceiro lugar, o novo nascer de novo é passar das trevas para a luz. Passar das trevas para a luz. Aí eu vou te dar Mateus 5, 13 e 14, quando Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, quando Pedro diz: vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Filipenses, capítulo 2, versículo 15, quando Paulo diz que nós vivemos numa geração corrompida e perversa, e nessa geração nós resplandecemos como luzeiros. Então a experiência do novo nascimento não é um rito religioso,
mas a experiência do que é operado em nosso interior para que nós ganhemos aquilo que na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3 e 4, Pedro diz que nós fomos feitos participantes da natureza divina. Vou dar só mais uma e a gente encerra a aula de hoje, tá? Quarto lugar, nascer de novo é viver uma mudança de mentalidade. Viver uma mudança de mentalidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Segunda aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 10, versículos 4 e 5, Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para derribar todo baluarte e sofisma que se levanta contra Deus, levando cativo todo pensamento, todo raciocínio ao serviço de Cristo. Então, a mudança de mentalidade é operada quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso significa nascer de novo. Na semana que vem, terça-feira, que a nossa aula é dentro da teologia bíblica, aí eu vou te falar sobre isso aqui. 2 Coríntios 5,17. A nova criação. A nova criação. É muito importante entender isso. E eu poderia concluir te dizendo, e não tem espaço para anotar aqui, que aquele que nasce de novo é guiado pelo Espírito Santo. Eu vou anotar a referência. Romanos, capítulo de número 8, versículo 15 a 18. Aquele que nasce de novo é guiado pelo Espírito Santo. O que significa isso? Paulo diz que todos aqueles que são filhos de Deus, estes são guiados pelo Espírito de Deus. O que vai caracterizar aquilo que João, o apóstolo João, diz lá na primeira carta, capítulo 3, versículo 8, que aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Entende? Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, ou seja, não se torna cativo de uma situação pecaminosa, porque o próprio Espírito Santo opera na sua vida a direção de vida. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Vamos lá. O link do curso vai subir aí de novo. O link do curso vai subir aí de novo e eu quero que você se inscreva agora. Quem está comigo no Instagram, digita a palavra curso. Digita a palavra curso no Instagram, tá? Essa aula é para transformar a sua vida. A aula fica salva, você pode revê-la, anotar, mandar para alguém, tá? Isso aqui é transformador. Amanhã, quarta-feira, a nossa aula vai ser sobre inteligência empresarial. Você que tem negócios, que é empreendedor, eu vou conversar contigo amanhã, tá bom? Então, vira de novo a tela, a câmera aí para o quadro, Timóteo, por favor, para que o pessoal consiga... Deixa eu lhe pedir um negócio, faz um print da tela, faz um print, coloca no seu Instagram, me segue lá no Instagram, tá? Você coloca lá no Instagram, PR Josué Brandão, você publica lá no seu Instagram, me marca que eu te reposto. Faz lá, porque a gente divulga a aula para amanhã ter mais gente com a gente, ter mais gente com a gente, entendeu? Então, se envolve, porque, sem sombra de dúvida, essa experiência é extraordinária.
Agora deixa eu te falar o seguinte. Deixa vocês concluírem aí. Faz de novo e você assiste. A aula vai ficar no canal, tá bom? Você assiste. Gente, deixa eu concluir te dizendo o seguinte. Eu preciso da sua ajuda. Eu nunca venho na internet pedir ajuda financeira. E eu espero em Deus que para mim, pessoalmente, isso nunca se torne necessário, tá? Mas de qualquer forma eu estou entre irmãos. Porém, a nossa igreja está num processo de reforma e adequação e melhoria, e o custo é muito alto. Você que tem sido abençoado através do meu ministério, você que tem sido abençoado através da minha vida, através da nossa igreja, eu queria a sua contribuição para a nossa reforma, tá? Eu tenho dia 15 um boleto muito alto para honrar, todo dia 15. A reforma está acontecendo agora. Nós estamos construindo departamento infantil, salas de educação, treinando professores para trabalhar com crianças que tenham especificidades, tá? Nós estamos adequando o templo para ficar digno de um povo que se alimenta da palavra de Deus. Você pode nos ajudar. Eu vou pedir para Timóteo subir aí o link, tá, da sua contribuição para você ofertar na nossa reforma. Quando você clicar no link, você vai preencher um formulário, o valor que você pode contribuir, em quantas vezes você pode contribuir, tá? Mas para eu te dar as melhores aulas possíveis, eu preciso estar com a minha mente aliviada de sobrecargas que eu não posso resolver sozinho, tá bom? Então, faz uma oferta para a nossa igreja para nos ajudar a arcar com o custo dessa reforma. Eu fiz a conta aqui, se nós tivermos, por exemplo, 500 pessoas numa aula, se cada pessoa fizer uma oferta aí de R$20, tá? Não foi essa a conta que eu fiz, né? Mas eu imagino, alguns podem fazer mais do que isso, certamente, né? Mas se das pessoas que estão na aula, cada um fizer uma oferta de R$20, nós estamos falando de R$10.000. O meu boleto é acima disso, mas você estará me ajudando. Então, oferta com a gente agora, tá? Investe. Se Deus te deu no coração o desejo e você pode ofertar 1.000, oferte 1.000. Se você pode ofertar 10.000, oferte 10.000. Se você só pode ofertar R$10, R$100, oferte aquilo que você puder. Mas nos ajuda na reforma da nossa igreja. O link está subindo aí e eu conto com vocês, tá? Nesse grande desafio. Eu espero você comigo, porque Deus tem abençoado também a sua vida através da nossa vida, tá bom? Tá aí o link. Deus abençoe vocês. Que a graça de Jesus seja sobre nós. Hoje à noite tem culto da palavra, culto de doutrina. Eu espero você, tá bom? E amanhã, meio-dia, nós vamos falar sobre inteligência empresarial. Espero você. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Forte abraço!